Oi, bom dia! Você vai ver no Câmara hoje. Reta final para a aprovação aqui no Congresso do orçamento do ano que vem, o primeiro do governo Bolsonaro. A lei estabelece quanto pode ser gasto e as prioridades dos investimentos do Poder Executivo. Das comissões ao vivo, Carol Nogueira. Reunião da comissão mista para votar o orçamento para o ano que vem está marcada para hoje às 6 horas da tarde ou a qualquer momento durante o dia, caso o relator Valdemir Moca entregue o relatório ao longo do dia. Direto do Salão Verde, Mariana Pichitsky. No plenário do Congresso, o orçamento deve ser votado na semana que vem. Há 50 anos, o governo militar decretou o ato institucional número 5, que iniciou um período de repressão e cassações de mandatos parlamentares. Você vai ver os marcos políticos do AI-5 no parlamento até a reabertura democrática com a participação decisiva do Congresso. Aprovadas no plenário mudanças na forma como são distribuídos os cargos, nas estruturas dos partidos aqui na Câmara. Legendas que não atingiram a cláusula de desempenho não terão acesso a cargos e funções nas estruturas de liderança na Casa no ano que vem. Depois de mais de 10 anos de obras, a transposição do São Francisco deve ficar pronta em 2019. Uma comissão externa que acompanhou o projeto quer garantir que os moradores do Nordeste sejam de fato beneficiados pelos investimentos. Hoje é quinta-feira, dia 13 de dezembro, neste momento aqui em Brasília, 9 horas e 2 minutos, pelo horário de verão. O Câmara hoje já está no ar. O Congresso tem uma tarefa final antes do recesso parlamentar, que é uma das mais importantes do Poder Legislativo: a aprovação do orçamento da União. A análise dessa lei está na etapa de votação na comissão mista, que é formada por deputados e senadores. A Carol Nogueira tem os detalhes da reunião de hoje na CMO. Carol, bom dia. Essa reunião de hoje, então, tem aí a possibilidade de votar, terminar a análise na comissão? A expectativa é essa, Vera. A reunião está marcada para acontecer às 6 horas da tarde. A reunião dessa comissão mista, que reúne deputados e senadores, como você falou, que tem aí como incumbência principal analisar todas as peças orçamentárias, e agora está na hora de analisar o orçamento para o ano que vem. Então, a reunião está marcada para 6 horas da tarde, mas o pessoal lá da Secretaria da Comissão avisou que ela pode ser antecipada, pode acontecer a qualquer momento ao longo do dia, caso o relator, o senador Valdemir Moca, apresente o relatório antes desse horário aí, mais cedo ao longo do dia, é a expectativa deles. Depois da comissão, o orçamento ainda precisa ser votado pelo Congresso Nacional. Ontem teve sessão do Congresso, a expectativa era limpar a pauta de vetos presidenciais e outros projetos do Congresso que aguardam a votação, na expectativa de já receber o orçamento para votação ainda hoje. Acabou que os deputados e senadores não conseguiram limpar essa pauta, ainda tem vetos aí pendentes de votação. A princípio, uma nova sessão do Congresso ficou marcada para terça-feira da semana que vem. O presidente do Congresso, que é presidente do Senado também, senador Eunício Oliveira, já avisou que a expectativa dele, então, vai ser convocar uma sessão atrás da outra, até limpar toda a pauta e apreciar o orçamento, que a essa altura já deve ter sido analisado aqui na Comissão Mista de Orçamento. Vera. Obrigada, Carol. Vamos ver então como os líderes de partido, como está o clima para a análise do orçamento. A Mariana Pichitsky está ao vivo lá essa manhã no Salão Verde com os líderes. Bom dia, Mariana. Isso, Vera, bom dia a todos. Vamos antecipar um pouquinho como é que vai ser essa previsão para a semana que vem. Um dos problemas da semana que vem é que a diplomação dos parlamentares eleitos na Justiça Eleitoral dos estados. Cada estado marcou um dia e aí vai ficar um pouco difícil reunir os parlamentares no Congresso na semana que vem. Mas para saber um pouco mais como é que está essa discussão, essa análise, possibilidade de votação, a gente está com o vice-líder do Democratas, o deputado Paulderney Avelino, do Amazonas, e o deputado Paulo Pimenta, que é líder do PT. Vamos ver um pouquinho como é que está isso para a semana que vem. Deputado Paulderney, o senhor acredita que dá para votar a semana que vem? Os parlamentares vão vir ao Congresso para votar? Bom dia. Bom dia. O problema maior, como você disse, são as diplomações, que durante a semana ocorrerão em todos os estados. Mas o Congresso deverá votar essa matéria, mesmo que seja na quinta-feira. O orçamento é fundamental. Atrasou neste ano porque houve uma reestruturação, uma mudança para que fosse adequado certas questões para o novo governo, mas acredito que hoje o deputado Moca, que é o senador Moca, que é relator do orçamento, deverá entregar a peça, o parecer,
para que seja votado na comissão especial e da comissão especial vem para o plenário do Congresso. O deputado Paulo Pimenta, líder do PT, o senhor acredita que dá para votar semana que vem? Bom dia, eu acho que é muito importante que vote, né? A Câmara e o Senado, eles estão vivendo uma fase de transição. Nós temos cerca de 49% dos parlamentares que não se reelegeram, quer dizer, somado a isso o fato de que na semana que vem nós temos diplomações dia 17, dia 18, dia 19, né? Agora, para o país, é muito importante que o Congresso Nacional possa votar a peça orçamentária. A bancada do Partido dos Trabalhadores estará em Brasília, como estava ontem, no plenário do Congresso Nacional, e vamos fazer todo o esforço para que a gente possa votar o orçamento e que o país possa iniciar o ano novo com uma peça orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional, que é quem tem, né, do ponto de vista constitucional, essa responsabilidade. Deputado Paulderney, em termos de mérito, a discussão acontece muito mais dentro da Comissão Mista de Orçamento, mas pode sobrar algum problema para resolver no Congresso ainda? Olha, eu acho que quando o parecer chegar no plenário do Congresso Nacional, todas as questões que estavam pendentes de serem analisadas ou aquelas que estão demandando ainda algum acordo, estará resolvido com aprovação no plenário da Comissão Mista de Orçamento. E quando chega aqui no plenário da Casa, ela já vem praticamente todos os pontos acordados, todos os orçamentos setoriais acordados. Então, seria essa votação até simbólica como tem ocorrido. Apesar da apreciação do orçamento ser o principal motivo da existência do parlamento, nós entendemos que é de suma importância discutir a matéria e votar essa matéria. Agora, na noite de ontem, nós já tivemos aprovado aí 2 bilhões e 400 milhões de reais de créditos orçamentários que ontem foram aprovados. Então, créditos de várias naturezas. Nós entendemos que os vetos que ainda restam para ser votados deverão ser apreciados antes até de votar a peça orçamentária, porque o veto tranca a pauta de qualquer outra matéria. Não trancou ontem por acordo dos líderes que deixaram os vetos para ser apreciados na próxima semana. Deputado Paulo Pimenta, em termos de mérito, tem algum problema no orçamento desse ano? Do ano que vem? No fundamental, nós temos uma transição, como foi dito aqui, e é natural que o novo governo, qualquer novo governo, procure adaptar a peça orçamentária ao seu programa de governo, aos compromissos que assumiu e assim por diante, né? Evidentemente que o debate de mérito, como disse o deputado Paulderney, ele é feito na comissão. Eu fui presidente da Comissão do Orçamento, é uma comissão mista, formada por deputados e senadores. E quando o tema chega até o plenário, ele já chega praticamente com todas as questões resolvidas. Nossos deputados e senadores estarão hoje, né, participando da reunião, e vamos aguardar com a expectativa, né. Infelizmente, né, nós temos um risco grande de quórum, né, eu vou repetir. Quer dizer, nós temos cerca de 49% dos deputados que não se reelegeram e, portanto, né, naturalmente perde um pouco o interesse do acompanhamento das matérias e um outro grande número de parlamentares que será diplomado a semana que vem. Né? Então, você com esse cenário alcançar o quórum para votar o orçamento, que é uma matéria que exige um quórum, né, qualificado, eu espero que haja um esforço grande de todas as lideranças para que a gente efetivamente possa viabilizar a votação dessa peça. Bom, ontem, antes da sessão do Congresso, teve sessão aqui no plenário da Câmara e houve votação. Vamos ver como é que foi a sessão de ontem.
O plenário aprovou nesta quarta-feira mudanças nas regras de organização da Câmara. O texto aprovado redistribui, conforme o número de parlamentares de cada partido, a quantidade que cada gabinete de liderança partidária pode ter de funções comissionadas, ou seja, de cargos com gratificação a serem ocupados por servidores concursados, e de CNS, que são cargos de natureza especial, que podem ser ocupados por pessoas sem vínculo com a administração pública. O trecho que mais deu polêmica é o que permite, nas lideranças partidárias, a transformação de funções comissionadas de concursados em cargos comissionados de indicação política, desde que não traga aumento de gastos para a Câmara. Esta proposta não aumenta a despesa, não cria cargos, ela racionaliza a utilização dos recursos, até porque muitos que recebem função comissionada estão devolvendo para o Tesouro porque recebem acima do teto. E esta proposta que nós estamos apresentando vai impedir muitos supersalários e vai proporcionar uma utilização mais racional dos recursos e vai preservar as funções estratégicas das lideranças para os servidores de carreira. Talvez a sociedade brasileira não tenha dimensão da importância e da qualificação dos técnicos de carreira dessa casa. Evidentemente que o objeto político, quem decide são os deputados e as bancadas. Mas essa possibilidade de reversão, inexoravelmente, levará a uma diminuição do interesse na busca da fonte dos servidores de carreira na casa. A reversão de cargos de carreira em cargos comissionados afastará a política e a busca do conteúdo na fonte dos especialistas. Existe sim uma criação de mais cargos comissionados, ao meu entender, descabida. É importante e faz bem lembrar que o parlamento brasileiro é o segundo parlamento mais caro do mundo. Nós não podemos mais criar novos cargos comissionados. Não importa se aumento de despesa ou não, não importa se está existindo uma reordenação. Nós temos uma gratificação para cada 2 servidores na Câmara, no Senado e no Judiciário. Eles já estão muito bem atendidos, porque uma função para cada 2 significa que a estrutura administrativa é muito inchada a favor do servidor. E estou dizendo porque defendo o servidor público, os novos deputados sabem disso. Mas nós também não podemos desqualificar a política, porque senão daqui a pouco nós não teremos nenhum tipo de estrutura. Nós cortamos juntos 700 milhões, devolvemos uma parte ao Poder Executivo. Tenho muita honra de ter comandado esse trabalho, mas também não posso, tendo pautado essa matéria, parecer que eu estou querendo aqui beneficiar qualquer tipo de tenda-alegria. O texto aprovado também deixa claro que os partidos que não cumprirem um desempenho nas urnas suficiente para garantir o acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito de TV e rádio também não terão direito a cargos e estrutura de liderança na Câmara. Essa regra vai valer a partir de 2030. Também houve sessão do Congresso Nacional em que deputados e senadores aprovaram 13 propostas com diversas mudanças no orçamento público. Mudanças que envolvem cerca de 2 bilhões de reais, no geral cancelando a aplicação em algumas obras e ações e passando para outras consideradas mais importantes pelo governo. Mais uma vez, houve acordo entre os partidos para adiar a votação de vetos presidenciais. A expectativa é que sejam avaliados semana que vem, quando está marcada também a apreciação da Lei Orçamentária de 2019, para encerrar os trabalhos aqui no Congresso este ano. Bom, 9h15 em Brasília. Você que acompanha a gente pelo canal oficial da Câmara dos Deputados no YouTube vai continuar acompanhando essa edição do Câmara Hoje. Você que está na TV Câmara passa a acompanhar a partir de agora, direto do plenário Ulisses Guimarães, sessão solene em homenagem aos 20 anos da nossa TV Câmara. Para você, um bom dia. Bom, nós vamos continuar aqui a entrevista no canal no YouTube. Deputados, vamos fazer um balanço, então, dessas votações de ontem. Já um ritmo de final de ano, né, deputados, prevendo a estrutura da Câmara no ano que vem. Como é que o senhor faz esse balanço, essas votações do plenário de ontem? Essa estrutura que foi votada ontem, eu acredito que readequa a estrutura de cargos, salários
que existe aqui na Câmara dos Deputados. É óbvio que com a nova legislação eleitoral, alguns partidos que não conseguiram chegar a cumprir a cláusula de barreira, eles perderão a estrutura porque deixarão também de funcionar. Então, acredito que foi uma readequação dessa estrutura para que haja o melhor funcionamento. Deputado Paulo Pimenta, como é que o senhor avalia essas votações? O senhor estava ali defendendo, né? Veja bem, a casa ela tem uma característica de que a cada 4 anos ela precisa se adaptar ao resultado das urnas, né? Quer dizer, você tem um partido que tem uma bancada de 50, 60 deputados e lá na outra eleição esse partido vai ter 20, 30 e um partido que tinha 10 deputados agora tem 50. Então, essa necessidade de adaptação da estrutura da casa a cada nova legislatura, ela reflete exatamente a necessidade de nós estarmos sintonizados com o resultado das urnas, o resultado eleitoral. Então você precisa racionalizar, né, o uso do recurso público. Eu acho que a resolução ela tem esse cuidado, né? Evidentemente que alguns parlamentares acabam não entendendo de uma forma geral, né, o conteúdo da proposição. Agora o presidente da casa, os órgãos de administração da casa explicaram muito bem, não vai haver qualquer aumento de despesa e eu acho que foi uma medida necessária para que a gente possa ter a estabilidade que os líderes precisam para organizar suas bancadas para o trabalho a partir do ano que vem. Deputado Paulo Pimenta, deputado Valderney Avelino, obrigada pela entrevista. Vamos voltar com a Vera. Obrigada, Mariana, aos deputados. E olha, o presidente da Câmara reagiu a críticas feitas pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, diante da aprovação pelo plenário nesta terça-feira de projeto que prorroga incentivos fiscais para empresas das áreas da Sudene, no Nordeste, Sudan, na Amazônia e Sudeco, no Centro-Oeste. Acho que o ministro Guardia, de certa forma, está sendo desleal com a Câmara de Deputados, que foi a Câmara de Deputados que garantiu as votações mais importantes para o governo, quem liderou. Nós lideramos a sessão onerosa, lideramos a reforma trabalhista, lideramos a volta do pré-sal, lideramos a mudança da taxa de juros do BNDES, tudo foi a Câmara. Então, eu acho que ele tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Ele tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ele precisa respeitar um pouco mais o plenário da Câmara. A Câmara ela tem a obrigação de ouvir a todos, avaliar, e depois a maioria vai aprovar um texto, né? Como eu disse, o texto de ontem não era 100% o que eu gostaria, mas é que foi aprovado e eu respeito. E acho, né, que o ministro da Fazenda deveria ter o mesmo respeito pelo parlamento que o parlamento teve por ele nos últimos 2 anos, primeiro como secretário e depois como ministro. E nesta quarta-feira, 5 deputados anunciaram candidatura à presidência da Câmara no ano que vem. São os deputados João Campos, do PRB de Goiás, JHC, do PSB de Alagoas, Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, Capitão Augusto, do PR de São Paulo e Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais. Os parlamentares afirmaram em entrevista coletiva no Salão Verde que há um acordo entre eles. Quem for para o segundo turno terá o apoio dos demais. A eleição para a presidência da Câmara e demais cargos na mesa diretora acontece no dia 1º de fevereiro, logo após a posse dos deputados da próxima legislatura. E outro assunto que vai marcar já os primeiros dias de debates aqui na Câmara no ano que vem é a reforma da Previdência, uma das prioridades já anunciadas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. O deputado Rogério Marinho foi anunciado oficialmente como o futuro secretário especial da Previdência. Ele, relator da reforma trabalhista aprovada aqui no Congresso, o deputado do PSDB do Rio Grande do Norte, defende o modelo de aposentadoria baseado na capitalização. O ministro Paulo Guedes, por ocasião da campanha eleitoral, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, defenderam uma proposta de um novo modelo de capitalização individual e um novo modelo trabalhista. É evidente que esse novo modelo vai atingir as gerações futuras, aqueles que ainda não ingressaram no mercado de trabalho. Então esse é um ponto. O que há de mais emergencial nesse momento é trabalharmos o modelo que nós temos,
E para isso nós estamos participando de reuniões dentro do CCBB, onde está reunida a equipe de transição, juntamente com técnicos das mais variadas origens, que já estão há mais de 40 dias debruçados sobre o tema, para unirmos o nosso discurso e a nossa estratégia, para que a partir do dia 1º de janeiro a população brasileira possa ser informada a respeito de que forma nós iremos tocar essa mudança na Previdência. O fato é que o próprio presidente já declarou, e nós o secundamos, juntamente com o ministro Paulo Guedes, de que há necessidade e faremos um esforço para aprovarmos essa modificação na legislação no primeiro semestre de 2019. A transposição do Rio São Francisco deve ficar pronta em 2019, depois de mais de 10 anos de obras. A comissão externa que acompanhou o projeto aprovou um relatório com propostas para garantir que os moradores do Nordeste sejam de fato beneficiados pelo investimento de 10 bilhões de reais. A transposição do Rio São Francisco terá 477 quilômetros de extensão. A obra, que começou em 2007 e tem previsão para terminar em 2019, deve consumir 10 bilhões de reais. A comissão externa da Câmara, que acompanhou as obras, realizou 8 visitas técnicas, além de atividades para ouvir a população de alguns dos 390 municípios beneficiados. A expectativa é que 12 milhões de pessoas recebam água da transposição. O relatório da comissão externa sugere algumas medidas complementares ao projeto do governo federal. Entre elas, o suporte aos municípios que vão receber água dos canais para garantir o tratamento da água, do esgoto e dos resíduos sólidos. Outra medida recomendada é a revisão periódica dos estudos hidrológicos ao longo dos canais. A gente está fazendo um relatório para mostrar que não basta você se utilizar desse líquido tão precioso que é a água. Você tem que ter o que não teve. Você tem que fazer o que não foi feito durante 518 anos, que é cuidar do Rio São Francisco. Esse relatório tem tudo isso, a revitalização, o cuidado, a fiscalização, a cobrança, inclusive, de taxas de quem use a água, porque senão o camarada tira a água e joga à vontade e outro que não pode tirar. A gente não pode ver nas margens do São Francisco alguém que está ali morando a 200, 300 metros não ter água. O relatório do deputado Gonzaga Patriota foi aprovado por unanimidade na comissão especial. Nós vamos ter audiência com o próprio presidente Bolsonaro, até para ele conhecer também aquela região, esse projeto, para que nós possamos ter a revitalização do Nordeste brasileiro, criar essa expectativa do Nordeste ter a garantia hídrica para água para o consumo humano, a água para a irrigação, água para a piscicultura, água para as indústrias. Ativistas, pesquisadores e deputados avaliaram os efeitos dos 12 anos de aplicação da Lei Maria da Penha. O debate fez parte da jornada de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Prevenção e punição aos agressores são pilares do combate à violência doméstica que sustentam a Lei Maria da Penha, em vigor há 12 anos. É uma das leis mais conhecidas do país. Dados do IPEA de 2015 apontam que a Lei Maria da Penha contribuiu para reduzir cerca de 10% na taxa de homicídios contra mulheres praticados dentro de casa. Mas o Brasil continua sendo um dos países que mais violentam mulheres. Não basta ter um instrumento de punição, como é a Lei Maria da Penha. É preciso um intenso trabalho de prevenção, de ver que tipo de sociedade, que tipo de debate, que tipo de cultura nós estabelecemos para, sobretudo, educar homens para não cometer esses crimes. O seminário, promovido pela Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, avaliou avanços conquistados após a sanção da Lei Maria da Penha. Uma das experiências consideradas positivas foi a criação de um aplicativo de acompanhamento das medidas protetivas pela Delegacia da Mulher de Diamantina, em Minas Gerais. Ele protege a vítima e vigia o agressor. Ele é um sistema web, um aplicativo que é alimentado pela Delegacia de Mulheres de Diamantina com as medidas protetivas da comarca.
marca, de modo que qualquer policial, no atendimento imediato a uma vítima de violência doméstica, ele consiga verificar se há medidas em favor dessa vítima, se há medidas em desfavor de um suposto agressor e conseguir, assim, efetuar a prisão em flagrante dele sem nenhum tipo de dúvida. Outros ativistas e pesquisadores que atuam no combate à violência doméstica lembraram que a Lei Maria da Penha encorajou as vítimas a denunciarem todo tipo de agressão. Mas é preciso dar muitos passos ainda para que a legislação seja cumprida integralmente. Primeiro porque o atendimento à mulher em situação de violência é algo muito complexo, que envolve muitos serviços distintos, desde a polícia, judiciário, assistência social, as organizações de saúde. Então, você fazer com que essa rede funcione em sincronia, que funcione de forma integrada, que não revitimize a mulher na busca de cada um desses serviços, isso é um desafio que requer um olhar constante. É uma lei que, onde ela foi implantada, ela deu grandes resultados. Ela já salvou mais de 300 mil vidas, já tem 1.400.000 processos no sistema de justiça brasileiro. Mas, na minha opinião, falta muito para ser implantada. Há uma resistência, muitas vezes, dentro do Poder Judiciário. Falta orçamento nos diversos níveis de Poder Executivo. E o nível de violência ainda é muito alto no Brasil, de feminicídios e de violências não respondidas do ponto de vista da sua punição. O Plano Nacional de Educação determina que 50% das escolas públicas brasileiras devem oferecer educação em tempo integral até 2024. Mas de nada adianta mais tempo na escola sem melhorar a qualidade do ensino. Alertaram nesta quarta-feira deputados especialistas que participaram do Seminário Internacional sobre a Educação em Tempo Integral aqui na Câmara. No encontro foram apresentadas experiências internacionais e nacionais que deram certo. No Brasil, o exemplo vem do estado de Pernambuco. O ensino médio no Brasil é um desafio para gestores e educadores. Nessa faixa da educação escolar, o país não cumpre há 5 anos a meta estabelecida pelo IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Em números gerais, o IDEB do ensino médio avançou 0,1 ponto percentual em 2017, de acordo com o Ministério da Educação. E as razões são várias. Primeiro, que existe uma alta evasão, a metade dos alunos que entram no ensino médio não se formam. Mais do que isso, o desinteresse que os alunos têm pelo ensino médio e também a qualidade da educação do ensino médio. Estamos tratando nesse seminário, primeiro, as pesquisas, as evidências que mostram que a educação em tempo integral tem um impacto muito importante quando é bem feita para poder melhorar os indicadores, melhorar o IDEB, para você ter melhores perspectivas para os jovens. Então são vários indicadores que mostram que quando você faz a educação em tempo integral, isso traz resultados positivos. Esses resultados positivos já podem ser acompanhados em Pernambuco. No estado, o governo criou um programa de educação integral para as escolas de ensino médio e os 328 colégios da rede pública já são em tempo integral ou semi-integral. Lá, os professores observaram que os benefícios da educação integral ocorrem também quando o aluno não está na escola. Para além dos resultados acadêmicos, a ampliação do tempo escolar tem se revelado muito potente no que diz respeito a proteger crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Os dados apontam, por exemplo, que a redução do risco desses jovens se envolverem em situações de violência, como também uma diminuição no número de gravidez na adolescência. Especialistas e deputados reunidos no Seminário Internacional de Educação em Tempo Integral aqui na Câmara lembraram que há muitos empecilhos à implementação da escola de tempo integral. E o principal deles é o custo. Uma escola de tempo integral de qualidade, ela exige um aumento do investimento das redes, tanto em infraestrutura, para garantir que esses alunos tenham um espaço adequado. Para você expandir o tempo que esses alunos ficam na escola, é necessário
uma expansão da infraestrutura. Outra é a necessidade de formação de professores que estejam preparados para atender esses alunos por mais tempo. Faltam recursos, falta infraestrutura, mas uma coisa eu acho que é fundamental, eu acho que Pernambuco está mostrando isso, que você precisa ter decisão política, você precisa ter determinação, você precisa ter foco. Houve ali um compromisso, houve um pacto pela educação e onde se colocou que, olha, nós vamos fazer da educação em tempo integral uma prioridade aqui no Estado. E isso mobilizou a sociedade como um todo, mobilizou os agentes e mobilizou o Estado também. O ato institucional número 5, decretado pelos militares em 1968, completa 50 anos hoje. O ato, que ficou marcado pela repressão e censura, foi revogado 10 anos depois, em 1978, no início do processo de reabertura democrática. 1964 foi um ano marcado pela instabilidade econômica e política no Brasil, que resultou na deposição do então presidente João Goulart pelas Forças Armadas. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Os anos seguintes foram marcados por muitos protestos contra o regime militar, que governava o país por atos institucionais. Em junho de 1968, no Rio de Janeiro, 100 mil pessoas se reuniram para pedir o fim do regime militar. 2 meses depois, na Câmara dos Deputados, um discurso do deputado Márcio Moreira Alves pediu à população que boicotasse os desfiles de 7 de setembro e que evitassem relações com os militares. Esse boicote pode passar também, sempre falando de mulheres, as moças, aquelas que dançam com cadetes e namoram jovens oficiais. Seria preciso fazer hoje no Brasil com que as mulheres de 1968 repetissem as paulistas da Guerra dos Emboabas e recusassem a entrada à porta de sua casa aqueles que vilipendiam a nação. A reação do governo militar veio no dia 13 de dezembro de 1968, pelo ato institucional número 5. O decreto fechava por tempo indeterminado o Congresso Nacional e dava poderes quase absolutos ao Poder Executivo. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo presidente da República. Poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. A partir daí, mais de 300 políticos foram afastados de suas funções, entre senadores, deputados, vereadores e prefeitos, além de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e um do Supremo Tribunal Militar. As perseguições a quem se opunha ao regime militar aumentaram. Passeatas estudantis foram proibidas, professores e alunos foram expulsos de universidades, muitos brasileiros foram exilados. Música, cinema, teatro, televisão e a imprensa foram submetidos à censura prévia. O ato institucional número 5 só foi revogado em 1978, 10 anos depois. O regime militar terminou em 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves, primeiro presidente civil desde 1964. Mas o processo de abertura democrática só foi finalizado por completo em 1988, com a promulgação da Constituição, que estabelecia eleições diretas a partir do ano seguinte. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. E a Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara lembrou nesta quarta-feira um duplo aniversário, os 30 anos da Constituição Brasileira e os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa é a música que todos deveriam saber a letra. Ei. Todo ser humano tem direito à propriedade. Ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamentos ou castigo cruel, irmãos. A Declaração Universal de Direitos Humanos pode ser música, só não pode ser esquecida.
Esse foi o tom do encontro, de preocupação. A caminhada dos direitos humanos tem a força dos processos históricos que são irreversíveis. Não há como anulá-los. Eles podem, sim, sofrer como estão sofrendo hoje, momentos de retrocesso, de restauração, de passos atrás, de anulação. Mas é um rearranjo que também rearranja as nossas energias. A reunião pode virar mobilização permanente. Integrantes anunciaram a intenção de criar uma comissão civil de acompanhamento das violações de direitos humanos. A audiência também lembrou os avanços desses anos todos, sem deixar de pensar, é claro, nos desafios. Nós consideramos de que há avanços significativos, mas ainda muita coisa a fazer para que efetivamente haja o respeito à diversidade cultural, à diversidade religiosa, à diversidade política, à diversidade do debate. O investimento na pós-graduação e na pesquisa científica no Brasil sofreu um revés com a aprovação da proposta de emenda à Constituição que congelou os investimentos em saúde e educação por 20 anos. A PEC dos gastos se tornou um empecilho para que as universidades busquem fontes de recursos junto à iniciativa privada por meio de projetos de desenvolvimento tecnológico, por exemplo. A TV Câmara teve acesso a um relatório do Centro de Estudos e Debates Estratégicos aqui da Câmara sobre o financiamento da educação superior no Brasil. E nesta segunda reportagem da série especial sobre o tema, você vai acompanhar uma radiografia da pós-graduação e da pesquisa científica no país. O KC-390 coroou o ingresso do Brasil no restrito clube da indústria aeronáutica de grande porte. No campo, a tecnologia brasileira abre caminhos para alimentar o planeta. O Brasil também é vanguarda na prospecção de petróleo do pré-sal em águas profundas. E na saúde, são cientistas brasileiros que apontam respostas em situações de crise, como no surto da Zika. Por trás de todos esses exemplos de sucesso está a pesquisa científica. Nós produzimos o pré-sal porque investimos em ciência e tecnologia. Por exemplo, o tanque de prospecção da COP no Rio de Janeiro foi investimento de ciência e tecnologia. Criamos a capacidade de exploração em águas profundas. Somos líderes em prospecção de águas profundas. Isso é ciência e tecnologia. O pré-sal não foi descoberto por acaso. O Brasil conta com o mais amplo e diversificado sistema de programas de mestrado e doutorado da América Latina, em trajetória contínua de expansão. Em 2017, o Brasil formou mais de 60 mil mestres e mais de 20 mil alunos no doutorado. No primeiro caso, ultrapassou a meta do Plano Nacional de Educação para 2024. E no caso dos programas de doutorado, as titulações ainda não alcançaram a meta, 25 mil anuais, mas provavelmente será ultrapassada. Ao contrário dos cursos de graduação, a oferta de pós-graduação no país se dá principalmente no âmbito das redes públicas. Historicamente, as instituições estaduais e federais de educação superior têm sido responsáveis por mais de 80% das matrículas. As matrículas na pós-graduação se concentram nas universidades públicas, que cresceram de 80% em 2006 para 84%. Em curva declinante, aparecem as universidades particulares, com 16%. Olhando a publicação de pesquisa, ou pesquisa mesmo, 90% é da universidade pública. De fato, no mundo inteiro, a maioria da pesquisa é concentrada em universidade pública. Mesmo a China, ele investe muito mais dinheiro na universidade pública do que na universidade privada. Por quê? É motivo da universidade privada, a intenção é ganhar dinheiro, não é investir. Apesar de sua importância, as agências de financiamento de bolsas de pós-graduação e pesquisa sofreram forte redução de recursos nos últimos anos. A CAPES, que em 2015 tinha um orçamento de 9 bilhões e meio de reais, recebeu 2 anos depois menos de 5 bilhões. O orçamento do CNPq caiu de 2 bilhões e 900 milhões em 2013 para pouco mais de 1 bilhão e meio em 2017. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que arrecada 4 bilhões e meio de reais,
tem 2/3 desses recursos contingenciados. Tem sido cortado na carne. Eu diria que para que a gente pudesse voltar a um patamar razoável, seria que todo o FNDCT, tudo aquilo que é arrecadado no âmbito do FNDCT pudesse ser levado para programas de pesquisas e de inovação, que são implementados não só através da FINEP, mas também em parceria com agências congêneres, como o CNPq, e com as próprias fundações de amparo à pesquisa. A pressão por mais recursos estimula as universidades a buscarem parcerias no setor privado. A Universidade Estadual de Campinas é um exemplo. E hoje nós temos centenas de empresas que a gente chama aí de filhas da Unicamp, que geram 28 mil empregos diretos e mais de 3 bilhões de reais de faturamento anual. Além disso, nós temos os convênios de pesquisa com as empresas maiores, com as empresas já estabelecidas, bastante bem estabelecidos e bem informados. Mas os dirigentes dessas universidades alegam que a emenda constitucional do teto de gastos acabou se tornando um empecilho para a ampliação de fontes de recursos das universidades por meio de projetos de desenvolvimento tecnológico. Os novos recursos acabam incluídos no limite de gastos e toda a receita extra tem que ser devolvida. Isso vem desestimulando as instituições a buscarem parcerias com a iniciativa privada. Isso é extremamente ruim para as universidades. Nós temos que estimular as universidades para que possam buscar mais recursos. E é por isso que nós vamos apresentar uma PEC para que a gente possa dizer que os recursos gerados pelas universidades ficam com as universidades. Acho que vai ser um ponto importante para que a gente possa fazer com que cada vez mais as universidades busquem novas fontes, novos recursos para atender as suas demandas. O uso de recursos próprios como fonte de receitas indica que em 2010 essa utilização foi máxima, 1 bilhão e 600 milhões de reais, mais de 4% das despesas totais das universidades federais. Porém, a partir de 2013, começa um declínio, estabilizando no biênio 2016-2017 em torno de 700 milhões de reais. O Brasil não tem essa tradição. Algumas poucas empresas têm feito isso. A Embraer é uma empresa que se localiza nesse segmento, a própria Embrapa, a própria Fiocruz, alguns institutos se localizam na ponte, fazendo uma ponte entre a produção científica e a oferta de produtos à sociedade, seja por meio de processos industriais ou oferta de serviços. Mais do que garantir o funcionamento dos programas de pós-graduação, resolver os problemas de financiamento da pesquisa científica no país assegura a soberania do Brasil. Uma nação que não produz conhecimento nesse momento, ela não é dona do seu destino. Hoje nós estamos na era do conhecimento e o investimento em ciência e tecnologia passa a ser primordial para o desenvolvimento e para a segurança do seu povo. Hora das últimas informações desta manhã. Carol Nogueira, o que você destaca para a gente? Pois é, Vera, o maior destaque do dia mesmo é essa reunião da Comissão Mista de Orçamento, todo mundo na expectativa de ver que hora que essa reunião deve de fato acontecer, embora ela esteja marcada para 6 horas da tarde. Pode ser antecipada. O ritmo aqui no corredor das comissões já caiu bastante nessa quinta-feira, já está bem mais tranquilo, o deputado já entrando aí nesse clima de reta final do ano legislativo mesmo. Mas não tem mais 2 eventos acontecendo, uma reunião da comissão especial que discute uma PEC, a PEC 391 de 2017, que muda regras do Fundo de Participação dos municípios, um assunto sempre polêmico, e também a Comissão de Trabalho vai fazer uma reunião técnica, embora não seja uma audiência pública, seja só uma reunião, ela está aberta para a participação do cidadão. E ela trata de um assunto que interessa muitos servidores, uma nota técnica do Ministério do Planejamento, que trouxe uma resolução publicada no início do ano, que trouxe uma série de mudanças, diretivas, normas, especialmente em relação à jornada de trabalho dos servidores do Executivo. Vera. Obrigada, Carol. Bom dia. Bom dia. E você viu nesta edição do Câmara Hoje, um seminário discutiu a ampliação do ensino integral e apresentou experiências que deram certo no Brasil e no mundo. Mais um deputado foi indicado para o governo Jair Bolsonaro. Rogério Marinho, do PSDB, vai assumir a Secretaria da Previdência Social.
Na segunda reportagem da série especial sobre o financiamento da educação superior no Brasil, a gente mostrou que o investimento na pós-graduação e na pesquisa científica sofreu um grande impacto com a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que congelou os investimentos em saúde e educação por 20 anos, a chamada PEC dos gastos. Os 50 anos do AI-5, o ato institucional decretado pelos militares em 13 de dezembro de 1968. E esta edição fica por aqui. Hoje, quinta-feira, dia 13 de dezembro. Bom dia para você.